Muito boa noite a todos. Boa noite aos internautas, aos ouvintes da Rádio Esperança. Que a paz de Jesus, que já nos envolve, possa nos manter todos tranquilos, serenos, calmos, focados no objetivo que trouxe cada um de nós até aqui. Como foi dito, o tema escolhido para esta noite, ciência e espiritismo. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos venerandos qual meio têm os homens para agilizar o seu desenvolvimento. E quem responde a essa questão é Santo Agostinho. Questão excelente, vale a pena ser lida. E ele inicia a resposta dizendo: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo, fazendo referência a Sócrates, que viveu 4 séculos e meio antes de Cristo. Sócrates, que é considerado o pai da filosofia ocidental, teve como seu discípulo Platão, que foi, na verdade, quem registrou todo o pensamento de Sócrates. E Platão veio a ter como seu discípulo Aristóteles, considerado o pai da ciência. E o que vem a ser ciência? Ciência é o corpo de conhecimentos adquiridos racionalmente através da observação, identificação e análise de fatos e fenômenos, buscando as suas explicações e aproveitamento. À medida que o homem foi se desenvolvendo no raciocínio, foi se desenvolvendo nessa pesquisa de esclarecer, buscar explicações para fatos e fenômenos, ele foi descobrindo as leis naturais. E no que ia desvendando essas leis, começava então a ter explicações para fenômenos que até então eram tidos como realizações divinas. Ora, benesses de Deus, ora, castigo de Deus. E no que ele foi vendo que as coisas obedeciam a uma lógica, a uma lei natural, muitos deles foram desmistificando e se tornando ateus, materialistas. Começaram a se afastar da divindade. Aí há um pequeno erro. Quem criou as leis naturais, tão perfeitas e imutáveis? Mas eles não levaram isso em consideração. E assim, ao longo de séculos, quanto mais os homens estudavam a ciência, quanto mais desvendavam os mistérios, maior era o número daqueles que se tornavam materialistas, se distanciavam de Deus. Até porque, em muitos dos casos, atendendo ao seu ego, por que não dizer um superego, de achar que o homem por si só se basta. E isso foi, ao longo dos séculos, veio vindo, num crescimento exponencial. Do século XVII para cá, essa curva ascendeu, e muito. Ali no século XVII, se formaram escolas extremamente materialistas. John Locke, grande filósofo inglês, veio a ser o pai do empirismo.
criou o empirismo, uma escola em que defende a ideia de que tudo aquilo que não pode ser provado por A mais B, por 2 mais 2, não existe. Acreditamos naquilo que possa ser comprovado. Não é comprovado, não existe. Ou seja, instituiu a carteirinha do clube dos materialistas de carteirinha. Mas nem todas as personalidades tinham a mesma opinião. Contemporâneo a ele, Blaise Pascal, grande físico, filósofo, matemático, aliás, pai da matemática moderna. Estamos falando lá de século XVII. A matemática desenvolvida por Blaise Pascal até hoje é utilizada. Ele já não comungava dessa ideia. Ele dizia que a humanidade estava numa encruzilhada. De um lado, a ciência fria com a sua lógica. Do outro lado, o sentimento, o espírito, Deus. Então ele dizia que o homem, para que consiga ter felicidade em seu coração, terá que conseguir harmonizar essas duas vertentes. Um pouco mais adiante, Karl Marx, pai do marxismo, que veio a ser a base de ideologias como socialismo, comunismo. Karl Marx, na tarde de 31 de março de 1848, em Londres, num discurso verbalizou que as religiões deveriam ser extintas, pois elas não passam do ópio das massas, fazendo uma alusão de que as religiões não tinham valor nenhum, senão de criar uma dependência como a droga criava. Mas, coincidentemente ou não, para fatos relevantes, nós espíritas costumamos dizer que coincidências não existem. Naquele mesmo dia, 31 de março de 1848, do outro lado do Atlântico, no vilarejo de Hydesville, no estado de Nova York, naquela noite, na casa da família Fox, uma família que tinha se mudado para aquela casa há apenas 3 meses. John Fox, um pastor metodista, sua esposa e filhas. Os 2 primeiros meses e meio de vida na casa foram totalmente tranquilos. Daí começaram a surgir os fenômenos das batidas noturnas. Alguém batia, ora no assoalho, ora nas paredes, ora nas portas. No início não deram tanta importância àquilo, mas à medida que a coisa foi evoluindo, as meninas ficaram com medo, natural. E naquela noite de 31 de março de 1848, muito possivelmente intuída pelos bons espíritos, senhora Fox, diante de uma das batidas, ela dirige a palavra dizendo: se existe aí alguma inteligência tentando comunicar-se, responda com apenas uma batida. Foi imediato. E ela atribuiu então o código. Sim, uma batida, não 2 batidas. E foram dezenas de perguntas, todas respondidas com sim e não. A última pergunta da noite foi se ela poderia relatar aquele fenômeno aos vizinhos para que outras pessoas pudessem testemunhar. E a resposta foi sim, e nas noites vindouras foram tantas respostas às perguntas em sim e não que conseguiram levantar a história daquele fenômeno. Era o espírito de alguém que havia sido assassinado ali naquela casa.
do outro lado, retornando para a Europa, surgiram os fenômenos das mesas girantes. As mesas que, quando as pessoas se reuniam ao redor dela, as mesas flutuavam. E atribuíram também, foram desenvolvendo códigos para que aqueles fenômenos respondessem às perguntas. Inicialmente eram utilizadas mesas do tipo pé de galo, aquelas mesas com 3 pés apenas, onde o toque de um pé era assim, o toque do outro pé era não. Mas isso foi se desenvolvendo para os outros métodos de comunicações dos espíritos que ali estavam se comunicando, indo para o abecedário e mais adiante para a própria escrita. Mentes curiosas, inteligentes, buscavam frequentar essas reuniões que se tornaram um verdadeiro frenesi nas cidades mais importantes da Europa. Dentre essas mentes, Hippolyte Léon Denisard Rivail, um homem de extrema capacidade, discípulo de Pestalozzi, um pedagogo já com renome conquistado dentro da comunidade, voltado para a educação. Ele que já era um estudioso do magnetismo, a nova ciência. E ao acompanhar essas reuniões, ele percebeu que aquilo era sério. Eram verdadeiramente comunicações. Enfim, o mundo espiritual havia, naquela noite de 31 de março de 1848, havia aberto os canais de comunicações que estão abertos até hoje, e cada vez mais. Hippolyte Léon passou a acompanhar com muito critério, até que numa determinada reunião, ele é recebido pelo espírito comunicante com 3 salvas. Salve, 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 o grande apóstolo Hippolyte. E ele pergunta o porquê da deferência. E o espírito responde: somos companheiros de muitas jornadas, identificando-se como Zéfiro, ou Zéfiro em português, companheiros de tantas e tantas jornadas, desde a antiga civilização celta, décadas e décadas antes de Cristo, onde ele, Hippolyte, respondia pelo nome de Allan Kardec. Era um druida, um sacerdote celta, e que ele vinha sendo preparado ao longo dos séculos para ser o grande codificador da nova doutrina, a doutrina dos espíritos, a terceira revelação. Só para a gente relembrar: primeira revelação, Moisés; segunda revelação, Jesus; terceira revelação, Espiritismo. Esclarecendo, tirando as dúvidas, deixando de lado todos os dogmas, trazendo a fé pelo esclarecimento, a fé raciocinada. Allan Kardec abraça com todas as suas forças a missão, aceita a missão e se dedica completamente a ela. Em 18 de abril de 1857, numa tarde chuvosa, no coração de Paris, a cidade mais importante do meio cultural do mundo naquela época, no Palácio Royal, livraria de Monsieur Danty, sai a primeira edição do Livro dos Espíritos. E ali, naquela tarde, Kardec diz que a fé verdadeira é aquela que consegue enfrentar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Muitos eram as mentes brilhantes que tentavam o contrário. Explicar que nada existia além da matéria. Mas outras tantas mentes brilhantes ao longo desses séculos
tentavam usar o seu prestígio, a sua capacidade intelectual, justamente para reforçar a ideia de que existe algo além da matéria, que existe o espírito, logo existe o Criador. Mentes como, por exemplo, Benjamin Franklin, Marconi, Thomas Alva Edison, Louis Pasteur, Albert Einstein, o gênio do século passado. Aliás, a Einstein, já com a qualificação de gênio, fora perguntado uma vez como ele explicava a existência do universo. E a sua resposta foi extremamente simples, dizendo que é impossível explicar a existência do universo sem conceber a existência de Deus, o gênio do século. E uma resposta absolutamente simples e genial. Allan Kardec, naquela obra, O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro grande passo, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, ele aborda exatamente isso. A pergunta é a menor pergunta das 1019 perguntas do Livro dos Espíritos. Que é Deus? E os Espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Mais adiante, depois de outras e outras perguntas, na questão 23, ele pergunta: o que é o Espírito e qual a sua natureza? E eles respondem: é o princípio inteligente do universo. No entanto, temos grande dificuldade em vos explicar qual é a natureza do Espírito na vossa linguagem, pois vocês só consideram existir o que é palpável. Consideram o que não é palpável um nada. Lembre-se que o nada não existe, pois Deus não criaria nada que fosse inútil, e um nada não teria utilidade alguma. Diante dessa resposta, mais à frente Kardec pergunta: se o nada não existe, o que dizer dos espaços vazios entre os mundos? E os venerandos respondem: o aparente vazio entre os mundos está completamente tomado pelo fluido universal. Fluido universal que envolve a tudo em todo o universo. Fluido esse que nem os vossos sentidos, nem vossos instrumentos mais desenvolvidos têm a capacidade de percebê-los. De certo que um dia a ciência chegará lá. Vai chegar um dia que vai conseguir detectar, comprovar, mas ainda não chegou. E possivelmente porque não é esta a programação. Mas a espiritualidade superior vem nos revelando, principalmente da meados do século passado para cá, inúmeros, milhares de casos comprovados, casos relevantes, que vêm a constatar os conceitos revelados pelo Espiritismo: imortalidade da alma, espírito imortal, multiplicidade das existências, reencarnação. Ficaríamos aqui a noite inteira só lembrando os casos, porque são muitos. Mas vamos lembrar de alguns. No primeiro caso, nós encontramos relatado na obra Conte Mais. É uma coleção editada pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, voltada à educação
infanto-juvenil. São 4 volumes, muito interessante. Num desses volumes, ele relata um caso ocorrido na Turquia em 1951, na cidade de Ananda. Nasce um menino. Os pais lhe dão o nome de Malik. No entanto, 3 noites após o nascimento dele, a mãe tem um sonho em que a criança pedia a ela que trocasse o nome, pois ele queria se chamar Necipe, porque aquele era o nome dele, e não Malik. Ela teve o sonho. Só que na noite seguinte o sonho se repetiu. Ele insistindo que ela trocasse. Eu não quero me chamar Malik, o meu nome é Necipe. E ela foi falar com o pai do menino. Vamos trocar o nome? Mas acontece que preferiram não, porque existe uma superstição na Turquia de que se numa família 2 pessoas tiverem o mesmo nome, uma delas tem muita chance de morrer. Gente, isso é superstição, que se isso fosse verdade, Portugal estava reduzido a 1% da população. Que o que tem de Manuel, Joaquim e Maria não é brincadeira. E já havia um Necipe na família. Não, que seja Malik mesmo. Isso é besteira. Aos 3 anos, a criança já falava bem. E a partir do momento que começou a falar, começou a insistir que o nome dele era Necipe. Quando era chamado por Malik, ele não gostava, tinha que ser Necipe. E começou a relatar que ele era Necipe. Tinha mulher, tinha filhos. Falou o nome da mulher, o nome dos 5 filhos, que a cidade dele era da cidade de Mersim, que ele estava agora ali porque ele havia sido assassinado, mas que ele ainda tinha a esposa e os filhos na cidade de Mersim, que ficava a 80 quilômetros de Ananda. E a criança insistia naquela história. Até que um belo dia, o avô, que morava nas cercanias de Mersim, foi visitá-los. E diante daqueles relatos da criança, o avô deu tratos à bola e lembrou que há algum tempo houve um assassinato em Mersim e que o nome da vítima era Necipe Budak. E resolveu que ia tentar levantar aquela história para conferir as informações da criança. E a criança chorou, implorou que o levasse, que pelo menos ele mataria a saudade da esposa e dos filhos. E o avô resolveu levar, acaba logo com essa história. O que facilitou, porque chegou mais fácil a encontrar a casa. E lá, chegando, chamou a mulher pelo nome e cada um dos filhos sem errar nenhum. Só não sabia o nome do 6º filho, que estava no ventre quando ele foi assassinado. Então não haviam escolhido o nome ainda. A partir desta constatação, a família passou a chamá-lo de Necipe. Na universidade, conceituada Universidade da Virgínia, já há muitos anos, existe um departamento voltado ao estudo desses casos. Porque esses casos de crianças que estão nascendo com toda a memória da encarnação passada, e que é recente, vem acontecendo em todo o mundo, nas diversas localidades, nas diversas classes sociais, no berço das diversas religiões. Lá, eles acompanham mais de 10.000 casos, dos quais mais de 2.000 já tiveram as informações constatadas. Isso não é uma comprovação científica, tecnologicamente falando, mas contra números e fatos não há argumentos. É, no mínimo, uma constatação estatística. Um outro caso que chamou bastante a atenção, muitos dos senhores devem até ter visto, isso foi matéria do programa Fantástico há algum tempo, uma matéria grande. É o caso do doutor
Eben Alexander III, diretor de neurociência da conceituada Universidade de Harvard, um materialista convicto, de carteirinha. Eis que um belo dia é acometido por uma meningite raríssima e cai em coma, sendo ali acompanhado pela sua própria equipe, os melhores neurocientistas. E ao fim de 7 dias, constatada a morte cerebral. A equipe vai à sua esposa e diz, não tem jeito, morte cerebral, vamos desligar os aparelhos. Provavelmente até também intuída pelos bons espíritos, ela pediu que aguardasse mais de 24 horas, pois ela não estava preparada ainda para aquilo. E na manhã seguinte, Dr. Eben Alexander abre os olhos, lembrando de absolutamente tudo, sem nenhuma sequela, com toda a sua capacidade de memória. Só que além da sua memória normal, ele relatou tudo o que havia acontecido nos 7 dias. Relatou tudo que havia sido conversado com a equipe lá na sala de reuniões, pois ele em espírito acompanhava as reuniões. Relatou tudo o que havia acontecido com os familiares conversando na sala anexa, em detalhes. Além disso, veio a dizer que fora levado para conhecer o mundo espiritual. Foi levado a um local belíssimo, relatando em detalhes tudo o que ele viu. Não precisa nem dizer que aquele materialista de carteirinha tornou-se um espírita convicto. Não só tornou-se um espírita convicto, como escreveu um livro contando todo esse seu caso. Chama-se Uma Prova do Céu. Ficaríamos, como disse, a noite inteira, relatando casos e casos que vêm acontecendo, principalmente da segunda metade do século passado para cá, o que havia sido anunciado por André Luiz Achico, de que o processo de transição planetária já estava em curso, e de que muitos daqueles que estavam desencarnando já na época da guerra, que não tinham atingido ao nível para continuar, já estavam sendo migrados para outro mundo de prova e expiação. E que crianças estariam nascendo com um determinado grau de evolução um pouquinho melhor para nos auxiliar nesse processo de transição. E que muitas viriam com as memórias. Está aí acontecendo. De certo, todo um programa muito bem elaborado pela espiritualidade superior para fazer valer os conceitos revelados pela doutrina espírita. Aí vamos lá a Leon Denis. Leon Denis, considerado um grande apóstolo do espiritismo, aliás, considerado o grande continuador da divulgação do espiritismo após o desencarne de Kardec. Certa vez perguntaram a Leon Denis se o espiritismo seria a religião do futuro. E ele disse que não. O espiritismo será o futuro das religiões. E explicou, e não houve nenhuma arrogância nele ao falar isso. E ele explica que os conceitos revelados pelos espíritos, através da doutrina espírita, serão incontestáveis, pois eles ocorrerão em todas as famílias, de todas as religiões, de todos os lugares. E é o que a gente acabou de relatar. E que à medida que eles forem acontecendo, é indubitável, é inquestionável a realidade da vida passada. Logo, o espírito é imortal. Logo, ele está aqui novamente. Então, logo, é a reencarnação. E que as religiões
começariam a se adaptarem a essa realidade. À medida que as religiões, as diversas religiões, vão continuar cada um com a sua, mas se atualizando aos conceitos revelados pelo Espiritismo, a base dessas religiões começa a se tornar homogênea, uniforme. O que acontece com o antagonismo entre elas? Começa a diminuir o antagonismo. Logo, as religiões mais aproximadas pela sua base, tornando a cada dia um mundo mais harmonioso. Mas a síndrome de São Tomé continua existindo. O contingente de irmãos que continuam ali, é preciso ver para crer. Se não tiver A mais B ou 2 mais 2 igual a 4, eu não creio. E nós, espíritas, nos batemos com isso todo dia. As religiões estão se adequando? Estão. Quer ver um exemplo? Esse Papa Francisco. Ele é maravilhoso. Eu sou fã de carteirinha do Papa Francisco. Quem lê as homilias do Papa, em diversas delas, nas entrelinhas, ele já percebe que ele admite a pluralidade das existências. Então ele já está tornando isso, na prática, uma realidade dentro dos conceitos da Igreja Católica. Ao invés de ele bater a mão, isso é, não, ele vai inteligentemente soltando. Mas nós, de vez em quando, nos deparamos com esses materialistas e que se chocam conosco. Me prova que existe o Espírito, que eu passo a acreditar. Me prova que existe Deus, que eu passo a acreditar. A gente não pode bater de frente com eles. Cada um de nós tem o seu momento, o momento deles vai chegar. Mas a gente pode dar o que pensar. Fazemos o seguinte, usamos a mesma linguagem deles. Meu irmão, quando você me fala que é assim, só provando por A mais B, eu fico triste por você, não é por você não acreditar nisso. Eu fico triste por você porque a sua vida deve ser triste, porque você não ama ninguém. Como não amo ninguém? Eu amo minha família, minha esposa, meus filhos. Não, você não ama. Prova para mim que você, na sua teoria, o amor não existe. Como você pode provar que o amor existe? Não é palpável, não é mensurável, não obedece à equação de 2 mais 2 igual a 4. Então, pela sua teoria, o amor não existe. Já que não existe, você não ama ninguém. Qual é a resposta que ele nos dá? Mas eu sinto, é isso que nós também sentimos. Nós sentimos, sim, a presença de Deus e nós sentimos a espiritualidade. Os dois mundos não estão distantes, estão aqui, nas ruas, aqui junto conosco, provavelmente o dobro dos encarnados. Estão a todos os momentos. Aí nós perguntamos aos nossos irmãos, e serve para todos nós, quem nunca passou por aquele momento onde de repente escuta alguém chamar e vira para ver, não tem ninguém, mas eu ouvi, você não ouviu alguém chamar? Não, eu não ouvi, só ela que ouviu. Todo mundo já passou por isso algumas vezes. Quem nunca passou por aquela situação de repente escutar um barulho, vai ver o que é? Não teve nada. Eu juro que eu escutei esse barulho. Quem nunca sentiu como se alguém estivesse te olhando? E olha para ver e não tem ninguém. Ou então aquele arrepio, de repente, num pedacinho da cabeça. Quem de repente, do nada, estou bem, estou numa boa, e de repente, do nada, sente uma angústia, uma tristeza, uma melancolia. Do nada, inexplicável. Provavelmente um irmão com aquela condição de tristeza que se aproximou de nós. E nós estamos percebendo o que ele está sentindo. O inverso é verdadeiro. De repente, do nada, a gente se sente nas alturas, uma felicidade,
uma leveza, muito possivelmente sendo ali envolvido, abraçado por um ente querido, por alguém amoroso, alguém com uma vibração maravilhosa. Nós sentimos. Todos nós sentimos. A tecnologia não tem o aparelho para identificar, mas a natureza do Pai, sim, a mediunidade. O médium é o aparelho que faz a revelação do mundo espiritual. Aliás, médium, palavra criada por Allan Kardec para designar aquelas pessoas que serviam de medianeiros entre o mundo espiritual e o mundo material. Atualmente sabemos que médiuns todos nós somos, em níveis diferentes. Um Chico Xavier, um médium completo, um sol de mediunidade. Nós, um pirilampozinho, um fósforozinho aceso rapidamente. Cada um no seu nível. A mediunidade está para a revelação do novo mundo, como o microscópio revelou o universo da microvida, da microbiologia. O microscópio, que foi inventado lá pelos idos de 1600 e alguma coisa, ele foi aperfeiçoado em meados do século XIX, 1840 e tanto, 850. Ali conseguiram ver que existiam bactérias, amebas, protozoários, a microvida aos milhões. E os cientistas começaram a estudar aquele novo universo e rapidamente perceberam que aquela microvida eram responsáveis pelas grandes epidemias que dizimavam milhões de pessoas. Antes daquilo ali, as epidemias tinham duas explicações. Ou era castigo de Deus, ou era a ira do diabo. A partir dali, não. É uma lei natural revelada, a microvida. Louis Pasteur, entre outros, Louis Pasteur foi uma grande mente que rapidamente, no estudo daquilo, desenvolveu a primeira vacina antirrábica, dizimava pessoas aos montes, desenvolveu as primeiras normas sanitárias, o lavar os alimentos, o lavar as mãos. Os índices de mortalidade caíram, mas assim, verticalmente. Desenvolveu o método que levou o nome dele, de pasteurização, onde o alimento é levado a uma temperatura alta, depois uma temperatura muito baixa, depois alta novamente. As bactérias ali não aguentam essa diferença de temperatura e morrem. E faz com que o alimento dure muito mais tempo. Foram tantos e tantos e tantos. Aliás, é uma história interessante. Era uma viagem de trem, de algum lugar para Paris. Ali, naquela viagem, os bancos duplos, ia um senhor de 70 anos, muito bem vestido, lendo o seu livro, e do lado dele, um jovem universitário, também distintamente vestido, durante toda a viagem entregue à leitura de seu livro de ciências. Ao aproximar-se de Paris, aquele senhor de 70 anos fecha o seu livro. Era um livro grosso, de capa preta, escrito a Bíblia Sagrada. O jovem não se conteve na sua arrogância, universitário, e disse: Senhor, o senhor ainda perde tanto tempo lendo esse livro de misticismos e fantasias? E o senhor manteve a sua educação e disse: meu jovem, estás enganado? Este livro não é de misticismos e fantasias. Eu leio a palavra de Deus. Senhor, o senhor tem que se atualizar. Desde a Revolução Francesa, que os nossos cientistas vêm comprovando
de que aí não existe nada senão fantasias e misticismos. Meu jovem, isso me interessa. Me explique, o que os cientistas conseguiram provar que aqui só existe fantasias e misticismo? Isso, o trem está chegando à estação. E o jovem levanta e diz: Senhor, gostaria muito de iluminar a sua mente, mas essa é a minha estação. Preciso ir. Mas se o senhor me der o seu cartão, eu terei prazer em mandar alguma matéria que sirva para lhe iluminar. O senhor mete a mão no bolsinho do paletó, tira o cartão e dá ao jovem. E no que o jovem olha para o cartão, arregala os olhos, fica pálido, baixa a cabeça e sai sem falar mais nada. Pois no cartão estava escrito: Professor Dr. Louis Pasteur, diretor-geral do Departamento de Ciências da Universidade Nacional da França, a maior autoridade científica daquele país na época. E Louis Pasteur costumava dizer: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muita ciência nos aproxima dele. E é isso, é essa doutrina maravilhosa, a doutrina espírita, que é uma tríade: é ciência, é filosofia e é religião. É a ciência que responde às três questões mais antigas do homem: de onde vim, quem sou, para onde vou. É a ciência que explica a origem, a natureza e o destino dos espíritos. É a filosofia que nos apresenta a fé raciocinada, a fé em Deus, na imortalidade do espírito e a ética moral. E é a religião que, através da fé raciocinada, vem a ser a nossa consoladora. A religião que nos dá a ligação direta com o Pai, sem sacerdotes, sem intermediários carnais, sem templos, sem altares. A religião que nos mostra que nós nos dirigimos ao Pai pela oração, e Ele nos responde sempre pela inspiração. É através deste manancial de esclarecimentos que a doutrina espírita vem a nos revelar diariamente, é que nós vamos nos melhorando, vamos conseguindo ferramental para realizar aquilo que é o objetivo de cada um de nós: a nossa reforma íntima. E o que é reforma íntima? Leiam a questão 919, a tal que Santo Agostinho responde. É ali que ele diz: é ao final de cada dia passar em revista os nossos atos. A gente faz isso em 30 segundos. Para ver se algum ato daquele fomos nocivos a alguém, e assim buscar a reparação. Ou se deixamos de aproveitar alguma oportunidade de fazer o bem. É essa doutrina que nos dá esse ferramental para que finalmente possamos vivenciar a lei de amor que Jesus nos ensinou. Que possamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, Maria Santíssima, Jesus, nosso Mestre. E assim, agradecemos, Senhor, por mais esses momentos de paz, em que te sentimos aqui em vibrações fraternais. Venha, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos na dor, suplicamos o vosso amor. Quando a dor bater a porta, sejamos gratos a Deus, pois Ele sempre, sempre abençoa os filhos seus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Senhor Jesus, ainda somos tão crianças necessitadas de luz, suplicamos o celestial amparo para nos livrar do mal.
Tu, Jesus, que lançaste ao mundo um novo sentimento, um novo amor, aquele apregoado aos pescadores por teus lábios tão divinos, ó Rabi da Galileia, o amor que expulsa a multidão dos pecados. Contigo, Mestre, não haverá mais dor, não haverá mais guerras, somente a luz descendo à terra. Ensina-nos, Senhor, a transformar espinhos em flores perfumadas, que ao som da confiança enfeite os nossos caminhos. Vem guiar os peregrinos nos mistérios do destino, afastando a escuridão. Vem, ó meigo Nazareno, vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar. Os teus passos pela areia do mundo o vento não leva, ao mar não desfaz. Com teus ensinamentos, Mestre, tudo se torna mais belo. É a chuva caindo, é o campo em flor, e acima de tudo é o amor, é o amor. A nossa alegria é bem do Evangelho, vibra e contagia da criança ao velho. O Senhor nos convida a ninguém julgar, porque nesta vida qualquer um pode errar. Ó Mestre, fazei com que eu busque mais consolar que ser consolado, pois fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. O Senhor nos ensinou a caridade, luz, bondade, amor, verdade e fé. Nosso grande tesouro é a água viva, é o pão que sacia, é este amor que vem de ti, ó Jesus. Abriremos sempre os nossos corações, vencendo as nossas indecisões, ouvindo a tua voz, Senhor, que pelas estradas da vida nos conduz ao bem, na alegria ou na dor. Que seja o amor a nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, que o Senhor seja a luz em nosso vogar, que o risco não nos impeça de tentar ganhar o mar com o instrumento que se chama amor. Abençoe, Senhor, a nossa união, como bons amigos, como bons cristãos, e assim lembrarmos sempre que no reino da paz e da luz, à espera por nós, tu estás, ó Jesus, e que por todo o universo infinito, conosco, Deus está. Obrigado, Deus, pelo vosso amor e pela nossa existência. Obrigado, Maria, pelo vosso amor e pela vossa assistência. Obrigado, Jesus, pelo vosso amor, ensinamentos e benevolência. E obrigado a todos pela atenção e paciência. Fiquemos em paz, graças a Deus. Nossos agradecimentos aos nossos irmãos no Facebook, os internautas, aos nossos irmãos do IDEAC Campus e da Rádio Espírita Esperança. Muito boa noite a todos.